Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, que aqui nessa casa de oração e trabalho, estudo, estamos sempre recebendo vocês de portas abertas. Esse trabalho tão maravilhoso que tem na segunda-feira e também tem as palestras que nas quarta-feira. E hoje, o nosso irmão professor Vaguinho, mais uma apresentação na tarde de hoje com o título O Julgamento. E a gente vai vendo que julgar os outros é bom, né? Mas vamos ver esse julgamento, o significado dessa tarde de hoje. E para iniciar, iniciamos com a prece. Nós elevemos nossos pensamentos ao alto e pedimos a Deus para os nossos familiares, encarnados e também desencarnados. E assim, começamos assim. Deus nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te pedir proteção para aqueles necessitados, aqueles que se encontram na rua, nas calçadas, em hospitais, presídios e tantos outros lugares. Que tua bênção, tua paz, tua luz esteja protegendo aqueles que mendigam, aqueles que se encontram em todos os territórios nacionais brasileiros, que se encontram em difíceis aflições. Te peço, Senhor, nessa tarde, que os bons espíritos de luz estejam sempre presentes a esse irmão que vai fazer essa palestra, esse julgamento, que esta paz, esta luz continuará sempre a reinar no coração de cada um de nós. Vamos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bora com Vaguinho. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Cristo Jesus esteja com todos nós. E como sempre, um grande prazer, uma grande emoção estar aqui. Todas as vezes que eu chego aqui no Chico Xavier, eu me sinto renovado, com uma satisfação imensa, coisa que a gente sente muito pouco, né? Durante o dia a dia, a gente com tantas atribulações, tantas coisas para fazer, muitas vezes a gente se esquece de agradecer os momentos maravilhosos que a gente tem na vida. E esse, para mim, é um dos melhores momentos que eu passo, que é quando a gente está divulgando doutrina espírita. Doutrina espírita é essa revelação fantástica, maravilhosa que Kardec nos trouxe a partir de 1857 com o Livro dos Espíritos, e que depois, a partir do Livro dos Espíritos, ele, prevendo que precisaria explicar mais de cada assunto daquele, lançou o restante dos livros, logo em seguida os livros dos médiuns. A partir do momento em que começou a receber todas as comunicações, ele percebeu que aquilo ali era uma mensagem moral, e aí ele disse: puxa, eu preciso fazer uma interpretação das bem-aventuranças. Aí lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois Céu e Inferno, porque as pessoas se preocupavam muito com as penas futuras, os gozos e penas futuras, para onde é que eu vou, de onde eu vim. E aí ele escreveu justamente a Gênese para completar todo o processo, dando a entender que existe todo um início para tudo isso que a gente começa aqui como vida. Hoje eu vim falar de um tema fantástico, um tema que eu acho maravilhoso e que é extremamente polêmico também, né? Porque não poderia deixar de ser o tema, o julgamento. Muita gente diz assim: meu Deus do céu, o que é que esse camarada vai falar aí sobre julgamento, né? E Zé já começou dando uma pala dele aqui, que ele disse assim: é bom julgar, né? Vamos ver se julgar é bom mesmo, vamos fazer uma avaliação. E essa avaliação que a gente se propõe a fazer, principalmente é importante que vocês entendam que não é porque a gente está falando aqui que a gente deixou de julgar, não. A gente continua julgando do mesmo jeito. A gente só faz um esforço tremendo para não praticar esse julgamento. Mas a gente ainda continua, nós temos as nossas imperfeições, ainda criamos os nossos problemas conosco mesmos.
Nós somos um praticador de problemas, né? Nós somos muito infantis, estamos ainda no início da nossa evolução moral, nós ainda temos assim muito caminho pela frente e rodagem para chegar a um nível de espíritos que não julgam mais. Não julgam simplesmente porque eles não veem necessidade desse julgamento e eles veem as pessoas de uma forma totalmente ressignificada. Em cada ser, em cada criatura, ele vê uma oportunidade de crescimento. Em cada criatura ele vê a beleza, o interior. E aí é como o próprio Jesus dizia: vós sois deuses. Eles veem dessa forma. Eles veem com generosidade. A nossa fraqueza humana para eles é matéria para a evolução, porque eles nasceram simples e ignorantes, tal quais nós nascemos. Então nós nascemos simples e ignorantes, eles também nasceram assim. Então é tal qual um pai que já passou por todos os problemas da vida, e ele diz assim: puxa vida, eu tenho que compreender meu filho, né? Eu passei por tudo, então hoje está na hora de eu ensinar. Então eles têm muito mais maturidade do que nós, eles veem de uma forma completamente diferente da nossa, e Jesus veio trazer essa mensagem maravilhosa, e que nós não compreendemos bem até hoje. Até hoje a gente fica pelejando para compreender a mensagem de Jesus. Jesus foi um revolucionário. Se a gente fosse comparar Jesus hoje em dia, ou então na década de 70, Jesus seria um riponga daqueles. Ou então desses caras bem revolucionários de hoje em dia, que diz um monte de verdades e que a gente fica chamando ele de doido. Esse camarada é doido, porque ele está dizendo tanta coisa aí. Tal. Ele era um revolucionário, ele estava indo contra o status quo, né? Ele estava indo contra o paradigma da época, que era um paradigma totalmente diferente. As leis mosaicas dominavam o mundo, o que significava dizer que era olho por olho, dente por dente, o que já era uma grande evolução. Por que já era uma grande evolução? É porque antes do olho por olho, dente por dente, se alguém matasse o meu filho, eu tinha direito de matar o filho do outro e, além disso, matar a família todinha. Aí ele disse: não, moço, você só tem que matar mesmo o filho do outro. Então era olho por olho, dente por dente, pelo menos só morria mais um, que era o que ele tinha, né? Então, quer dizer, já foi uma grande evolução. Mas aí os anos foram se passando, e a cada momento da história da humanidade viu-se a necessidade premente, urgente, de chegar a uma nova verdade, porque aquilo não estava dando certo. As pessoas estavam brigando cada vez mais. Hoje eu acho muito interessante que hoje em dia a gente diz assim: ah não, hoje as coisas são muito difíceis, o mundo está muito complexo, é muito assassinato, muita violência. Porque você não viu a violência daquela época. Aquilo sim era violência. O camarada fazia uma cara feia para você, ele tirava a faca ou a espada e enfiava no seu peito. Então não tinha muito critério para matar, era matar como se fosse barata, né? As pessoas não valiam muito naquela época. Então vocês vejam como foi a mudança de paradigma. Ele começou logo dizendo assim: olha, em vez de olho por olho, dente por dente, oferece a outra face. E por aí foi, com vários conceitos assim maravilhosos. Mas nós estamos presenciando, principalmente nos dias de hoje, um julgamento muito pesado entre as pessoas. E é não de uma conjectura, um pensamento antigo de tudo que Cristo fez, mas sim de um pensamento novo, que a moral do Cristo veio nos trazer, que nós não estamos praticando hoje em dia. Nós estamos percebendo nas redes sociais hoje em dia uma bipolaridade de pensamentos, né, políticos, e aí as pessoas estão se agredindo. Hoje eu vi uma coisa terrível, um amigo dizendo para o outro assim: meu amigo, eu lhe achava tão inteligente, você agora é um jumento. Eu digo, meu Deus do céu, por que foi que ele perdeu a inteligência? Só porque ele mudou de opinião e está votando outra pessoa? Quer dizer, tudo que essa criatura fez foi pro lixo, porque simplesmente o outro acha que pode julgar ele segundo a opção, porque é a opção, é a forma de ver, é a forma de opinar. Por conta da falta de respeito à opinião dos demais, tantas iniquidades, desgraças, tristezas foram cometidas. Tanta
muitas coisas ruins aconteceram, pessoas se intrigaram umas das outras. E aqui a gente está presenciando mais ou menos isso. São dois lados, cada um quer ter sua razão, talvez os dois não tenham nenhuma razão, ou então cada parte tem a sua razão, ou um pedaço da razão, mas ninguém respeita a razão do outro. E por conta da moral do Cristo, nós que temos essa capacidade de discernimento, porque o espírita não é melhor do que ninguém, mas todo dia tem o dever de ser um pouco melhor do que o status quo, ou então de que é a coisa normal. Eu não posso ser normal. Depois que eu leio as obras de Allan Kardec, depois que eu descubro, através dos questionamentos que Allan Kardec fez através do Livro dos Espíritos, e depois das bem-aventuranças sendo extremamente bem explicadas pelos Espíritos, que era a moral do Cristo, eu não posso ignorar tudo isso e simplesmente virar o rosto e dizer, eu vou continuar a agir da mesma forma. Então, uma das primeiras coisas, eu não posso julgar o outro. Eu não tenho esse direito, eu não tenho esse cabedal moral. E aí vamos ver uma coisa maravilhosa, gente. Deixa eu tentar passar aqui, tá? Sempre me dá problema. Mateus 7, 1 e 2. Vamos entender isso aqui. Não julgueis a fim do que, gente? De não seres julgados. Não é assim? É não julgar para não ser julgado. Eu vejo o arqueiro no olho do outro, mas eu tenho uma tremenda de uma trave no meu próprio olho. Eu aponto o outro com o dedo e ao mesmo tempo eu tenho 3 dedos apontados para mim. Pode ver, ó, aqui, ó. Toda vez que eu aponto para alguém, o que é que eu faço? Ó. São 3 dedos apontados para mim. Eu estou apontando, tuf, e tenho 3 apontados para mim. Sabe por que é isso? É porque a fisiologia humana, ela é perfeita. Então ela responde sempre ao que você tem no psique. Todas as vezes que você aponta para alguém, você está identificando 3 vezes mais em você do que naquele outro alguém. Olha, você só identifica no outro aquilo que você tem com muita propriedade. Tá certo? Com muita propriedade, não é pouca. Nós temos uma visão do mundo altamente equivocada. Nós vivemos julgando as pessoas por várias coisas, por vários motivos, de diversas formas, e nós não percebemos o quão errados estamos em julgar. São aquelas fofocas do dia a dia, são aquelas conversinhas de pé de orelha, como diz o Matuto, que são extremamente incômodas. Parece que você não tem o que fazer. De vez em quando eu vivo dizendo assim, por que tu não arruma uma lavagem de roupa, que é a melhor que tu faz, criatura? Meu Deus do céu, falando do povo, falando, às vezes não tem o que falar, aí diz assim, tu soubesse. Eu digo, mas tu soube do quê? Tu soubesse não, foi. Aí quando vem contar é uma besteira. Você fica pensando, meu Deus, era isso? Então aí, antes de continuar com Jesus, porque Jesus vai dar uma lição nisso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma lição fantástica. Mas eu vou dizer uma historinha, contar uma historinha há 3.000 anos atrás, antes de Cristo, porque o precursor disso tudo foi Sócrates, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, e disse que isso se passou com Sócrates. Eu não sei não, tá? Se passou, mas se passou, passou bem, porque foi bacana. Que é o seguinte, todas as vezes que você for julgar alguém, que o seu julgamento passe pelo crivo das 3 peneiras. O que são as 3 peneiras? Vou dizer para vocês. Foi assim que a história se deu. Um amigo de Sócrates chega para ele, onde ele estava fazendo a sua preleção,
e disse: Sócrates, preciso falar com você em particular. Veja, quando você diz assim, eu preciso falar com você em particular, o bicho está pegando, não está não? E é uma coisa que eu preciso lhe falar. Sócrates disse: deixa eu terminar aqui minha palestra, que já a gente conversa. Quando ele terminou a palestra, ele foi conversar com um amigo, aí o amigo olhou para ele e disse: é urgente. Aí ele fez: olha, antes de você me contar o que você vai me contar, eu queria que você passasse pelo crivo das 3 peneiras. A primeira peneira é: o que você vai me contar é verdade? Ele olhou para Sócrates e disse: aí tu me pegou. Eu não sei se é verdade não, porque me contaram. Foi um conto de uma outra pessoa. E, né, quem conta um conto aumenta o quê? Um ponto, né? Então, ninguém sabe se aquilo ali é uma verdade completa, se é metade da verdade, se o cara interpretou errado e está colocando a verdade. Aí ele disse assim: eu não sei se é verdade não. Aí ele disse: bom, meu irmão, se não é verdade, ou você não sabe se é verdade, vamos para a segunda peneira. É bom o que você vai me contar? Aí o outro disse assim: não, certamente não é bom, né, Sócrates? Bom não é. Ele disse: bom, meu amigo, se não é verdade e nem é bom, quer dizer, não é bom não. Ele disse: não, não é bom não, é um negócio meio ruim. Ele disse: então, vamos para a terceira peneira? Ele disse: me diga uma coisa, se não é verdade nem é bom, pelo menos é útil. O que você vai me dizer tem utilidade? A pessoa disse: rapaz, eu acho que não tem utilidade não. Ele disse: meu amigo, veja só, se não é verdadeira a história, porque você não sabe, se não é uma coisa boa, e se não vai ter utilidade nenhuma para ninguém, por que é que você vem me dizer? Bom, ele foi muito delicado, ele disse: então não devemos, porque Sócrates tinha essa eloquência, né? Não devemos, sei lá, ventilar uma história, levantar uma história que nós não sabemos se é verdadeira ou se ela é falsa. Bababá, se fosse eu aqui no Nordeste, meio embrutecido pelo sol, por esse solzão que está fazendo nos últimos dias, e com agonia e impaciência, eu diria: pelo amor de Deus, deixa de fofoca, deixa de conversar besteira e vamos para o próximo passo. Ele disse: pois não vale a pena, meu irmão, me contar isso que você tem para me contar. Porque você vai estar julgando uma situação que você não sabe se é verdadeira, nem que é boa, nem que é útil. Então, evite. Evite. E aí, isso aí é um padrão muito humano, né? Então, Sócrates se lançou aí como um espírito bem mais evoluído do que nós, que ele realmente era. Só para vocês terem uma ideia de quem era Sócrates, Sócrates era marginalizado, foi condenado a tomar cicuta, porque só dizia coisas verdadeiras. E o povo da época não queria palestrantes verdadeiros, oradores verdadeiros, ele queria sofistas. O que é o sofismo? O sofismo é dizer algo bem ruim, que você acredita que é bem bom. É o que os políticos da gente fazem ultimamente, né? Ele diz um monte de coisa assim que é tudo perfeito, né? A gente diz assim: eita, lá vem, esse vai resolver o problema. Mas no final a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Aquilo ali se chama sofismo. É utilizar de meias verdades e torcê-las para chegar ao resultado favorável apenas a uma pessoa. Eles utilizavam muito sofistas, porque na época eles não tinham propaganda, banner, televisão, não tinham internet, redes sociais. O que era que eles utilizavam? Eles utilizavam dos sofistas para ir de povoado em povoado, comentando sobre verdades, aspas, né, que não eram verdades realmente, apenas para poder criar uma situação favorável para aquele político que estava querendo se eleger. Então, era o que a gente chama de mentiras convenientes para poder eleger alguém. É o que a gente vê isso sempre, né? As pessoas mentem para se eleger. Mentem mais ainda para se eleger. Continuam mentindo e às vezes volta a mentira para se eleger. Sócrates não fazia isso. Sócrates era
um orador, só dizia a verdade, foi condenado a tomar cicuta, e quando a esposa dele chegou no calabouço e disse assim: Sócrates, tu podia te livrar, porque já me disseram que tu sabe de tudo. Ele olhou para ela e disse assim: eu só sei que nada sei. Então esse era um espírito humilde, mas Jesus foi quem pisou aqui, que tinha um espírito mais humilde. Quando os espíritos perguntaram assim: qual é o espírito que veio aqui na terra com mais cabedal de conhecimento, moral e sabedoria? Jesus, responderam os espíritos. Então Jesus é um espírito puríssimo. Ele veio aqui para trazer mensagem, ele não veio para morrer na cruz. E Jesus veio trazer coisas maravilhosas. Então ele tem autoridade suficiente para julgar, não tem não? Ele não tinha autoridade suficiente para julgar? Tinha. Mas veja só. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Trouxeram-lhe uma mulher que fora surpreendida em adultério. E disseram a ele: a lei de Moisés ordena que apedrejem as adúlteras. Qual a sua opinião, Jesus? O que era que os caras queriam? Provocar. A primeira coisa, Jesus ficou pensando: meu Deus, eu sou uma pessoa pública, o que eu disser aqui, se eu disser não apedreja, eu estou sendo contra a lei mosaica. E Jesus era judeu. Jesus respeitava as leis. Se ele dissesse assim, não apedreje, ele estava contra. Se ele dissesse apedreje, estava contra o que ele pensava. E como sair disso? A única vez que Jesus escreveu na vida foi nesse dia, porque não tem nada escrito por Jesus. Tudo que foi escrito por Jesus foram os 4 evangelistas que escreveram. E que vocês veem que a Igreja Católica escolheu como os evangelistas da Bíblia, para fazer a Bíblia, ou o Velho Testamento. Jesus botou o dedinho lá, e aí ele soltou a mensagem. A mensagem, veja a mensagem: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele respondeu com uma afirmação. Ele não disse que estava certo, nem que estava errado. Ele pegou a outra pessoa e disse assim: tu não tem pecado não, é? Joga a pedra. Os primeiros a saírem foram os mais velhos, porque ele disse que o camarada é mais velho, ele peca mais, né? Ele passou mais tempo, então ele tem mais pecado. Então ele podia avaliar, se autoavaliar. Ele ficou pensando assim: peraí. Então os mais velhos já foram saindo, soltaram as pedras. Os mais jovens, que são mais afoitos, ficaram ainda com a pedra, ainda titubeando para lá e para cá. Jesus disse: aí, zarparam também. Saíram todos eles. Aos poucos foram saindo um após o outro, começando pelos mais velhos. Ficou Jesus a sós com a mulher no meio da praça, e ele perguntou a ela: onde estão os que te acusavam? Nesse momento, ninguém. E ele disse: ninguém te condenou. Imediatamente ele disse: também não te condenarei, vai-te e não tornes a pecar. Stop. Wagner quer dizer que Jesus acoitou a mulher adúltera. Ele protegeu uma pessoa que tinha feito uma coisa errada. Não, gente, a mensagem não é essa. Jesus, pedagogicamente, didaticamente, ele mostrou àquele povo o verdadeiro amor. Eu não posso julgar ninguém. E se ele mesmo, Jesus, espírito evoluído, não julga, por que nós vamos julgar? Ele deu ainda uma outra lição,
que foi a lição a quem era de direito, que era Maria Madalena, que depois se tornou uma das grandes apóstolas. É porque a Igreja Católica saiu escondendo essas coisas, né? A igreja foi, porque a mulher naquela época não tinha destaque, etc. Então a igreja foi e abafou o caso. Mas Maria foi uma das prediletas de Jesus, andava com ele o tempo todo. Ele olhou para Maria e disse: cadê os que te julgavam? Foram embora. Se eles não te julgam, eu também não vou te julgar. Mas ele disse: você fez uma coisa errada. O resgate vem por aí. Porque a lei é de causa e efeito. Você está fazendo alguma coisa, você vai resgatar. Mas aquilo ali era demais. Porque cadê o que adulterou? O homem que concubinou com Maria. Por que ele não foi culpado também? Porque ele não estava ali para ser apedrejado. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas? Onde é que está a justiça disso? Cadê o grande quê da questão? Então, a primeira coisa é: eu vou julgar. Jesus não julgou. Jesus foi tão humilde que disse: eu não te julgo. Jesus foi tão humilde que disse sempre, ele nunca disse que curou ninguém, ele disse assim: a tua fé te curou. Jesus foi tão humilde que disse: vós podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Veja que espírito, veja que beleza, veja que pureza. Um espírito desse nos dá lições após lições, nos ensina, reensina, e nós continuamos a fazer besteira. Em todo canto eu vejo bobagem sendo feita. Nós temos uma mania danada. E outra coisa, é um costumezinho feio esse nosso, viu? É de falar do povo. E ainda tem aquele ditado que diz assim: é o mundo para falar de mim e eu para falar do mundo. E esse miserê não para, né? Porque aí o camarada começa a falar, o outro se vê no direito também começa a falar dele. E essa troca de energia negativa, porque isso é energia negativa pura, gente. Todos os conceitos morais de Jesus nos levam a uma verdade extremamente científica. A partir do momento em que eu movo ou movimento instrumentos negativos ou de não permissão das leis divinas, eu estou desmantelando o equilíbrio cósmico. Portanto, eu preciso resgatar tudo aquilo, porque eu me sinto mal. Olha, não tem esse cristão, ele pode ser ateu, ele pode ser um criminoso, está lá na cadeia. Um dia, ele se olha no espelho e diz assim: meu pai, quanta besteira eu fiz. Porque os espíritos, na pergunta, na questão 621 do Livro dos Espíritos, respondem a Kardec quando Kardec pergunta: onde estão as leis de Deus, as leis divinas? Os espíritos apropriadamente respondem: em sua consciência ou em vossas consciências. As leis de Deus estão aqui, gente. Não adianta. Você pode enganar todo mundo, menos a você mesmo. Você não consegue se enganar. Então tudo aquilo que você emite de negativo, de triste, de baixo astral, as tuas companhias espirituais, vocês não imaginam. Deixa eu só dar um dado para você, eu adoro estatística. Nós temos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados, portanto são almas, porque quem está encarnado tem alma, e quem está desencarnado é espírito. E nós temos, segurem aí, 21 bilhões
de espíritos desencarnados. Esses 21 bilhões de espíritos desencarnados estão exatamente aqui nesse momento. Vocês não estão sentados. Eles estão no colo de vocês, em cima, embaixo, sentado do lado, nas cadeiras vazias, aqui no corredor, porque tem gente demais pensando. Agora você imagina, veja, são bilhões de mentes pensando, e como nós temos 21 bilhões de espíritos desencarnados pensando ao mesmo tempo besteira, porque nós não temos evolução espiritual para ter esse povo todinho pensando em coisa boa. Porque quando o camarada morre, imediatamente começa a dizer: ah, fulano de tal era tão bom. Olha, eu nunca vi uma pessoa santificar mais rápido. Morreu, vira santo. Fulano era tão bom. Às vezes o camarada era uma pecinha miserável, mas vira santo na hora que morre. Continua a mesma coisa, gente. Outros chegou a perguntar assim: Wagner, tu é espírita? Porque espírita é bicho sabido. Todas as vezes que alguém quer saber alguma coisa do mundo espiritual, pergunta a um espírita. De Wagner, porque faltam todas as respostas, né? E vem para o espiritismo. Wagner, para onde vão as almas que morrem? Ficam decepcionadas quando eu digo, porque eu estou repetindo o que os espíritos dizem, ficam aqui mesmo, não sai para canto nenhum. Porque nós não temos nível espiritual, condições de ir para um outro canto diferente dessa psicosfera que nos cerca. E quando eu falo psicosfera, é porque nós temos um elo muito grande de pensamento com os que estão aqui. Nós estamos muito conectados com o ter. Então, quando eu desencarno, imediatamente eu fico pensando: meu Deus, e o meu carro de luxo que eu deixei? Meu Deus, e minha casa? Meu dinheiro? Minha mulher? E meu filho? Esses pensamentos me conectam à terra. Eu não saio daqui não, minha gente. Por isso que muitas vezes a gente sente. Alguém passa perto de você, ui, me arrepiei. Mas aquilo ali que você se arrepiou é apenas um que mais ou menos combina com a tua energia. Aí quando passou, você tomou aquele susto, você se arrepiou na hora. Mas tem muito mais perto de você. Um outro dia, muito preocupado, uma senhora chegou para mim e disse: Wagner, quer dizer que os espíritos estão em todo canto e eles acompanham a gente em todo canto? Eu digo: em todo canto. Ele disse: até no banheiro. É. Um dia foram dizer isso a uma senhora, ela passou um mês sem tomar banho, porque ela era muito pudica, não queria mostrar as partes, então ela simplesmente deixou de tomar banho. Deve ter ficado uma beleza, né, essa criatura, até que alguém chegou para ela e disse assim: não, olha, os espíritos, para poder amenizar, né, os espíritos, eles respeitam esses momentos íntimos. Respeita quando você se respeita. Quando você não se respeita, ele vai para a alcova, ele vai para a cama, junto com você. Por isso, essa semana mesmo, no domingo, eu fiz uma palestra lá em Camusim, falando sobre a conduta espírita e a revolução, ou a reforma moral. Que é exatamente isso. Gente, se a gente não se ajusta, se a gente não respeita o outro, se a gente não deixa de julgar, olha o que eu vejo, até dentro de casas espíritas, gente comentando coisas assim, cabeludas um do outro. Chega um chega junto do outro e cola assim, faz assim: soubesse. Eu mesmo dou uma escapada braba disso, né? Porque eu sei que eu sou fofoqueiro também, né? A gente é fofoqueiro. Então eu escapo pela tangente. Quando alguém chega para mim e faz soubesse, eu digo: vou saindo, saída pela direita, e aí eu escapo, convenientemente, porque eu não quero falar. Porque se começar a dar corda, Ave Maria, sai monstros. Mas se não é verdadeiro, e a gente sabe que não é, se não é bom e se não é útil, faça como Sócrates, por favor, evite comentários, não julgue a fim de não seres julgados. Já dizia Jesus. Continue com um pensamento positivo. Nesse momento tão terrível em que nós estamos passando, tenha cuidado para não perder os amigos.
Porque é você falando desde o pior, palavras escritas não saem do papel, ou hoje em dia da internet. Então tudo que você colocou, aquilo feriu profundamente muita gente. É um chamando o outro de jumento, o outro chamando o outro de ladrão, que a coita é ladrão. Sendo chamado um de fascista e o outro chamado de comunista, que para uns é elogio, para outros não é. É neguinho chegando perto do outro e comentando coisa do outro. Ih, fulano é jumento, hein? Isso afeta profundamente o equilíbrio emocional das pessoas. Gente, você está transferindo uma energia muito negativa naquele momento. Você está passando uma coisa muito ruim, muito deletéria. A gente sente, sei lá, o comentário até dentro da casa espírita. Aonde não iria haver isso, porque nós somos educados no espiritismo a não fazer determinados comentários. Nós sabemos da energia negativa, mas esses comentários, esses julgamentos que nós fazemos, nós deveríamos levar para casa, porque é o seguinte, às vezes também tem o contrário. Na casa espírita eu sou um santinho, a coisa mais fofinha do Brasil, educadinho, abraço todo mundo, sorrio. Quando eu chego em casa com minha família, o primeiro a levar o tapa-oi é meu menino. Chama minha mulher disso, daquilo, não tenha paciência com ninguém, conversa um monte de besteira dentro de casa. Quando saio no trânsito, me aborreço, quero destrinchar meu ódio, minha raiva, minha frustração diária com todo mundo. Cadê o espírita? Porque o espiritismo que Kardec pregou lá em 1857, que ele codificou e nos trouxe, e através do Evangelho das Bem-aventuranças, ele veio dizer a você: olha, gente, tu sabe aquela lei que o povo botou como antiquada e que deturparam tudo através de determinadas religiões? Tu sabia que aquilo tudo é verdade? Que aquilo tudo pega mesmo, que aquilo tudo é científico, que se você fizer o contrário, aquilo te torna uma pessoa deprimida, triste, cabisbaixa, envergonhada, e que isso tudo pode te levar a uma depressão, a um suicídio. Ninguém sabe quais são as consequências. Eu não estou julgando ninguém, por favor. A palestra é julgamento. Não é julgando, é tomando conta de mim mesmo. O que eu aprendo e leio, eu me torno responsável. Vou contar outra historinha para vocês que é maravilhosa. Essa é fantástica. Camarada morre espírita, né? Vai embora para o plano espiritual, dá de cara com Deus. Olha, isso é um mistério, né? Não é muito espírita isso, mas ele dá de cara com Deus. Na historinha é assim. Quando ele olha para Deus, Deus disse: quem é você? Aí ele enche o peito, disse: meu nome é João da Silva. Ele disse: eu não estou querendo saber o seu nome. Quem é você? Eu sou médico. Veio um homem orgulhoso. Eu sou um médico. Quando você desencarnou, o teu diploma foi jogado no lixo. Estou perguntando: quem é você? O homem olha para Deus e diz assim: eu sou pai de Joãozinho, de Maria, de Márcia, esposo de Dona Maria José. Eu não quero saber da tua família. Quem é você? Aí ele veio com a pior, né? Sou dirigente de casa espírita, palestrante. Eu pratiquei muito bem. Eu fiz caridade. Eu participei de campanha do quilo. Eu apliquei muito passe na casa espírita, eu fiz campanhas, organizei congressos.
Deus disse, piorou muito, porque aí você sabe de tudo, porque o Espiritismo veio para ser o consolador prometido por Jesus, ele ensinou tudo e você está aqui dizendo que é espírita. Eu estou perguntando quem é você, rapaz. Me responda. Lógico que Deus não estava enfurecido, né? Que Deus não se enfurece. Eu estou falando do Deus que eu, né? Deus que está em mim, que é o Deus chatinho. Quem é você, criatura? Aí ele entrega os pontos. Não sei. Disse, meu filho, se você não sabe, volte para aprender quem é você. Precisamos nos conhecer. No Panteão, falando em Sócrates, lá no oráculo tinha assim a frase, quando Sócrates chegou, porque essa frase não é dele, tinha, conhece-te a ti mesmo. Porque você primeiro precisa se conhecer. Quem é você, criatura? Você se conhece? Você tem ciência de quem é você? Você sabe que não pode julgar? Porque o arqueiro que você vê no olho do outro não representa nem um terço da trave que você tem no seu. Muita gente chega aqui e diz assim, meu Deus, olha, foi muito bom eu ter vindo aqui, porque eu vim para conversar sobre uma pessoa da minha família. A pessoa, olha, a pessoa, assim mais olha, ela descasca a outra pessoa, que você fica triste. Ela é ruim, é ignorante, ela é não sei o que, ela é não sei o que lá, e sai dizendo esses defeitozinhos da pessoa, né? Fico cá eu pensando, eu digo, como é que ela identifica tudo isso? No final, e eu fico pensando, eu digo, meu Deus, porque às vezes é muito bom, eu estou vindo para poder ajudar ao outro. Eu acho muito interessante quando uma pessoa vai conversar com outra na casa espírita e chega para o outro e diz assim, ô, fulano ou fulana, por favor, olha, tem cuidado, trata melhor as pessoas, conversa com elas com mais fraternidade, afinal de contas nós estamos numa casa espírita. Quando o outro vem e diz assim, olha, eu queria muito ajudar o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, que estão passando por uma dificuldade psicológica, mental, né? Eles estão passando por tantas dificuldades, estão depressivos, estão tristes. É lógico que é válido, gente. É lógico que é válido estender as mãos e dizer, vamos sentar, vamos conversar, e por favor, tenham muito cuidado, porque muitas vezes a gente diz assim, ah não, fulano de tal está passando por isso porque merece. Porque o Espiritismo tem muito disso, né? Porque nós temos que resgatar tudo, e como a lei é de causa e efeito, muitas vezes nós somos tão pouco cristãos, mas tão pouco cristãos, que nós nos arvoramos a dizer que tudo o que o outro está passando é porque ele merece. Veja, não tem coisa mais pouco caridosa do que você pegar, danar o dedo na ferida do outro e ainda cutucar. Ele já está passando por um problema, aí você vai e ainda piora a situação, dizendo assim, aí não tem jeito não, criatura, você vai precisar pagar por tudo que você passou mesmo, você fez tudo, você vai ter que resgatar tudo, e sai, né, com um rosário de explicações justificativas doutrinárias, aspas, porque não entendeu bem a lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, ela existe, mas eu que sou espírita, eu que sou um ser humano, eu preciso acolher as pessoas, seja lá o que ela fez. Aliás, você sabe lá o que ela fez? Está gravado na testa dela, tem uma placa na testa dela dizendo o que ela fez, e aí você está julgando já, condenando a pessoa. Você sabe que nem os juízes condenam pessoas? Vocês sabiam disso? O juiz de direito, eu sou formado em direito, não exerço, mas eu aprendi um pouquinho dessa coisa do que é que o juiz faz. O juiz não julga pessoas, o juiz julga situações e casos.
Ele vai lá, olha o processo e ele dá o julgamento baseado no processo. Porque se ele for julgar a pessoa, ele vai endoidar. Porque a pessoa é muito mais ampla. Eu não posso julgar a pessoa, porque se eu for julgar aquela criatura que está sentada ali na minha frente, eu como juiz, eu vou ter que levar em conta tantos aspectos. Eu preciso ir para a história da pessoa, eu preciso resgatar o passado dela, descobrir o que foi que ela fez, para poder emitir um julgamento. E aí, como eu não sou capaz de julgar tudo, porque eu não vivenciei, como homem da lei, eu não consigo vivenciar o que o outro passa, nem a realidade do outro, eu não tenho condições de apontar. Olha, 3 dedos apontados para mim, nesse exato momento tem 6 apontados para mim, porque eu estou apontando com os 2 dedos, mais 3 dedos. O que significa dizer que vamos nos concentrar na nossa própria vida. E para ser caridosos, comecemos com o não julgar. Doar a cesta, fantástico. O sopão que Euzi faz com os companheiros dela de 15 dias, maravilhoso. Ir na casa dos pobres, supimpa. Ajudar os velhinhos, contar histórias, levar uma feirinha, doar um colchão, maravilhoso. Mas como é que está a tua visão, o teu comportamento íntimo? Como é que está o nosso eu, a nossa compreensão desse inconsciente que é tão incompreendido, tá? Que o Duval pode dizer isso. Young veio falar sobre isso. Nós temos aí 20% do consciente e 80% de coisas que são inconscientes. Nós não temos a mínima ideia do que seja. E o grande lance é compreender esse inconsciente que é tão difícil. Uns são contra, nos dizem que isso não vai ser nunca descoberto. E nós que somos espíritas entendemos que nós temos sim esse inconsciente gravado, carimbado em nossas almas, porque nós temos vidas passadas. Então eu não posso julgar, não é nem pelo que eu estou vivendo nessa vida, é porque eu já vivi outras e eu cometi falhas terríveis. Eu cometi erros assim, extremamente capciosos, difíceis de ser entendidos. Se eu me lembrasse, nem eu me aguentava. Alguns me perguntam, Wagner, esse negócio de reencarnação, por que a gente não lembra? Eu digo, graças a Deus. Porque se você se lembrasse pelo menos 1% das suas encarnações passadas, você estaria em maus lençóis. Se eu não consigo suportar o peso da minha consciência dessa vida, coisas que eu fiz há 10 anos atrás, como é que eu suportaria me lembrar de centenas de encarnações passadas, de centenas de vidas, as coisas que eu cometi, os pecados, os crimes? O pecado, quando a gente fala de pecado, é a falta de observância, é a transgressão das leis divinas. Isso é pecar, pecare, no latim. Nós precisamos de muita humildade para reconhecer que somos extremamente falhos. Humildade vem de humus é terra, é estrume, é mistura. Nós temos que nos comparar a isso. Nós temos que nos valorizar como seres humanos, porque se você nos valorizar, ninguém vai lhe valorizar. Você tem que se automotivar todos os dias, mas sempre pensando, gente, eu sou muito pequenino, eu não tenho condição de jeito nenhum de levantar o meu dedo e apontar para alguém. Eu não posso pedir que o outro seja caridoso quando eu não sou. Eu não posso pedir para o outro ser bom quando eu não pratico bondades no meu dia a dia, ou quando as bondades são muito convenientes, são bondades para aparecer. Eu venho, falo um monte de coisa aqui, quando saio daqui vou praticar coisas erradas lá fora. Meu Deus do céu, quer dizer, Wagner é aquele cara que está ali, olha, falando na tribuna espírita, quando chega lá fora, o homem é uma fera.
ignorante está ali. Para ser desmascarado é um passinho só. É o que nós estamos vendo por aí. Verdadeiros sepulcros caiados. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Nós somos assim. Então nós não temos dever, ou o direito que diga, de estar apontando, de estar expondo as pessoas, de estar comentando situações, errinhos, dificuldades do outro. Nós temos as nossas. Se nós nos concentrarmos nos nossos problemas, nas nossas não virtudes, talvez sejamos bem mais virtuosos. Talvez trabalhemos muito mais o nosso eu, construamos alguma coisa para o futuro, que é o futuro da evolução. Nós somos seres com passos muito curtinhos para a evolução, mas cada passo é extremamente significativo para você conseguir. Cada degrau da escada, que eu fiz a comparação na outra palestra que eu fiz aqui à tarde, as vidas, né? Eu falei da vida corda, da vida escada, da vida serrote. Nós precisamos ter uma vida escada, quer dizer, nós precisamos subir degrau por degrau, perdoar mais. E para ir, ilustrar essa história do perdão, eu queria contar uma história de Chico para vocês, que eu acho maravilhosa essa história de Chico. Chico Xavier tinha um cachorro. Adorava o cachorro. O cachorro estava velho, caindo nas pernas, já não comia, doente, dava um trabalho a ele. Chico saía para trabalhar, que na época, na década de 50, ainda trabalhava. Passava o dia trabalhando, quando chegava em casa, ainda ficava com o cachorro, paparicando o cachorro, dando comida, botando comida na boca do cachorro, porque o cachorro estava muito doente. Naquela época não tinha esses veterinários nem nada, né? Então o cachorro estava muito doente. Aí ele foi um dia embora, e uma colaboradora, muito amiga dele, uma pessoa do coração dele, fez um favor para ele. Qual foi o favor? Matou o cachorro. Chico, quando chegou em casa, que procurou o cachorrinho que ele amava tanto, deram a notícia: fulana matou, para lhe fazer um favor. Ele ficou muito magoado, ele não queria aquilo. Ficou com uma mágoa, uma coisa dentro dele ruim. E a moça notando, a senhora, né, a jovem senhora notando, se afastou, foi embora para casa. Passaram-se uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Emmanuel chama Chico. Chico, o que é que está acontecendo? Chico disse: o que foi? Ele disse: estou vendo em você uma nuvem negra no seu peito. Chico, isso é o ressentimento, Chico. Você está ressentido. Ele: confesso, estou. Ele disse: tem um jeito de resolver. Agora, Chico, o que eu vou lhe dizer aqui é receita do Cristo. Não é minha, não. Receita do Cristo. Você vai pegar, comprar a coisa que aquela pessoa mais quer na vida e vai dar a ela. Chico olhou para Emmanuel e disse: mas é danado. A mulher vai, mata meu cachorro. E eu tenho que pegar o meu mirrado salário e pagar uma coisa caríssima para essa mulher, porque o que ela quer é uma máquina de costura. E aquela máquina de costura era, sei lá, a última tecnologia da época, né? Então, eu vou comprar essa máquina. Se fosse dividir em parcelas num carnê, ele ia passar umas 3 ou